Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia, que maravilha. Então, poder estar aqui nessa noite para, mais uma vez, celebrar junto com você aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Queria que você sentasse um pouquinho e, aleluia, quero dar as boas-vindas a você. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Aleluia. Então, eu gostaria de receber a nossa irmã que nos visita ali com uma saudação dizendo: seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Aos demais também sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Acho que o grupo de louvor já vou dispensar. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo, viu? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria também, já nesse momento, saber se tem alguém que aniversariou de domingo para cá. Tem alguém que completou idade nova essa semana? Glória a Deus. Então eu quero convidar você para cá. Tem mais alguém? Eu quero convidar aquelas pessoas que aniversariaram para estar orando por eles. Venha, seu Fernando, quero orar pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Esconda o seu bolo não, amém? Aleluia. Então, irmãos, nós gostamos de fazer isso, de celebrar também a vida dos nossos irmãos, né? E a cada domingo nós decidimos fazer isso, de estar orando aqui por cada pessoa que aniversariou durante a semana. Nós oramos sempre por todos, mas no aniversário é uma data realmente especial em que nós possamos estar orando uns pelos outros, amém? Então eu queria que você estendesse a sua mão para cá e eu quero orar pela vida do meu irmão Fernando. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Obrigado, Senhor, pela vida de seu Fernando. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor concedendo a ele muitos dias de vida, muitos anos de vida, mas não de qualquer vida, mas de uma vida abundante nos caminhos do Senhor, desfrutando da graça que o Senhor dispensou para ele. Eu declaro dias de vitórias, dias gloriosos na presença do Senhor, vivendo e desfrutando, comendo o melhor dessa terra, porque foi essa vida que o Senhor preparou para nós. Eu declaro saúde divina, paz e prosperidade sobre a vida de seu Fernando, em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Aleluia, aleluia, é isso mesmo, parabéns. Que o Senhor sempre abençoe a sua vida grandemente, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje, nosso culto de celebração, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Nós aproveitamos esse momento de louvor. Eu sempre falo, é um momento que eu gostaria muito de me estender mais, porque, irmãos, no momento da adoração, sabe, há coisas poderosas que acontecem. Eu quero aproveitar e incentivar você, motivar você, que quando você chegar no momento da hora do louvor, você já vir, sabe, com o seu coração aberto e aproveitar para você se entregar e se render a esse Deus que é poderoso, amém? No momento da adoração, irmãos, curas são liberadas, sabe, coisas extraordinárias, milagres mesmo acontecem na hora da adoração. Muitas vezes você não está com vontade de adorar, mas pela fé você agrada a Deus. Você diz: Pai, por fé eu vou te adorar. Se eu pudesse, quando eu estou aqui livre de estar louvando, eu estou ali só apenas para receber. Eu gostaria muito de poder me lançar cada vez mais no momento da adoração. Então somos nós que damos uma adoração a Deus, amém? E Deus recebe a nossa adoração. Então, sempre que você chegar nesse momento, é um momento que nós já preparamos mesmo para que haja uma separação entre o dia que você viveu e esse momento que você vai viver aqui na palavra, amém? Então, eu quero nesse momento também pedir para você que, se possível, coloque o seu celular no modo avião ou no modo silencioso, porque agora, irmãos, nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ministrar a palavra, e eu creio que esse momento é um momento também precioso para que nós possamos prestar bastante atenção no que Deus vai falar através da sua palavra, amém? E hoje nós usamos, inclusive eu mesmo estou usando, aqui um smartphone para poder usar aqui a Bíblia
digital se torna mais prático para as nossas vidas, é bem mais fácil, você que tem a Bíblia de papel, mas muitas pessoas usam o celular para isso. Mas nesse momento é muito interessante, irmãos, porque às vezes uma simples notificação que chega no seu celular, ele pode te roubar a atenção, pode ser uma mensagem indesejável, pode ser algo que queira roubar a atenção, né, nessa noite. Eu acredito que nesse momento agora, o momento da palavra, a atenção principal tem que ser na presença do Senhor, amém? No que Deus vai falar para nós nessa noite. Então, feito isso, esse momento também nós sempre gostamos de avisar, se você quer ir ao banheiro, se você quer tomar uma água, aproveita, vai, volta e senta e dá uma ordem para a sua alma, dá uma ordem para o seu corpo mesmo, aquietar aí nessa cadeira por alguns minutos, porque o seu espírito, ele precisa ser alimentado. A sua alimentação agora, nesse momento, vai ser no espírito. Nós somos um espírito, né? Deus é espírito e nós recebemos através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele também está aqui nesse momento, ele está aqui nessa noite e ele vai trazer algo ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você já comigo agora abrisse a sua Bíblia, lá em Daniel, no capítulo de número 1. Livro do profeta Daniel, e o capítulo de número 1. E o versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Daniel capítulo 1 e o versículo de número 8. Eu vou estar lendo aqui na versão NVT, nova versão transformadora, é uma versão bem atual, mas você que tem a Bíblia impressa, que não pode mudar a sua versão ou não tem essa versão, pode acompanhar nela também aí. Eu creio que em breve nós teremos, né, um monitor, uma coisa para que a gente possa expor os versículos bíblicos aqui também, para que você possa acompanhar pela mesma versão que eu estou ministrando, amém? E no versículo número 8 do livro de Daniel diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, quero orar nesse momento com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Pai, nesse momento nós nos colocamos, Pai, na tua presença. E Pai, eu oro para que nessa noite, Senhor, a tua palavra encontre corações disponíveis, corações abertos, corações preparados, para que ela possa cair e germinar e dar bons frutos. Pai, eu oro para que o teu Espírito nessa noite encontre pessoas aqui disponíveis, para que ele possa ministrar ao seu coração e eles saírem daqui nessa noite edificado. Eu oro, Pai, para que tudo aquilo que possa impedir, aquilo que possa vir nessa noite trazer distração ou impedir da tua palavra ser ministrada, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, caindo por terra agora, todo o empecilho, toda a distração, todo o cansaço, todo o levante das trevas, batendo em retirada desse lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite, a palavra, a mensagem que o Senhor quer trazer para nós nessa noite é o propósito do coração. Amém? E aqui nós vemos um jovem, né, temente a Deus, um jovem que era conhecedor de um Deus poderoso. Para você que não conhece, eu quero apresentar um pouquinho o contexto disso aqui. Daniel, ele é um jovem, né, judeu, é um hebreu, no qual Babilônia invade, cerca Jerusalém, e eles carregam, deportam mesmo o povo de Israel, o povo de Judá, para a Babilônia. E aqui Daniel agora, ele está vivendo aonde? Na Babilônia, onde havia um rei ímpio, e que esse rei determinava algumas coisas, e esse rei, ele manda que o chefe do eunucos, ou aquele chefe dos oficiais, para que ele pudesse escolher dentre jovens, né, de Israel, entre jovens judeus, aqueles que tivessem o melhor preparo, conhecimento e sabedoria para servir ao rei.
Mas, antes disso, ele determina algo, ele determina um tipo de alimentação que esses jovens iriam receber durante um período de 3 anos. Esses jovens, eles iriam ser preparados a nível mesmo, né, sobre os cuidados do povo da Babilônia, sobre os cuidados do rei da Babilônia, e depois de 3 anos eles iriam se apresentar ao rei, e o rei ia avaliar como era que esses jovens estavam. Amém? Presta atenção aqui. Mas aqui, irmãos, diante disso, Daniel agora não está em Judá, Daniel não está mais no meio do povo dele, não está mais sob o domínio do rei daquela nação. Ele foi levado escravo, ele agora está em um cativeiro, ele está vivendo na Babilônia. Mas ele decide no seu coração, ele propõe no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem beber do vinho que o rei beberia. Então, irmãos, nessa noite, eu quero já pelo Espírito perguntar a você, o que você tem proposto em seu coração? O que você tem decidido em seu coração para com Deus? Qual é o seu propósito hoje, como crente, como cristão, como um filho de Deus, como alguém que foi liberto, como alguém que foi, tirado do império das trevas? O que você decidiu, o que você assentou no seu coração, como diz algumas versões, para com Deus? Nós falamos muito aqui, irmãos, e nós fomos chamados, nós fomos alcançados, nós fomos salvos para viver um propósito de Deus. Amém? Há um propósito de Deus para nós, mas nós também podemos e devemos fazer um propósito com o nosso Deus. Aqui, irmãos, Daniel, ele decidiu não se contaminar. Eu creio, irmãos, que muita gente talvez não tenha entendido, e nesse contexto nós sabemos que estava falando mesmo sobre alimentos. Amém? Havia uma espécie de alimento em que o rei preparava. Mas vamos prestar atenção aqui a algumas coisas. Você crê que o rei se alimentava muito bem? Eu creio que sim, irmãos. Ele era o rei da Babilônia. Eu creio que ele se alimentava muito bem. Eu creio que ele bebia o melhor vinho. Eu creio que as coisas eram tudo de excelência, era da melhor qualidade possível. O que é que eu vejo aqui? Um jovem sendo conduzido, trazido para um lugar para receber o melhor tratamento, receber o que ele tinha de melhor, porque o rei determinou para aquele chefe dos eunucos para servir a esses jovens, tratar ele das melhores formas possível, com as iguarias que o rei comia, ou seja, coisas finas, um vinho fino. Mas Daniel, diante disso, Daniel sabia que ele estava na Babilônia, ele sabia que ele estava sob o comando de um rei ímpio, ele sabia que ele estava agora, escravo mesmo daquele rei. Mas, irmãos, ele pede com sabedoria, ele pede ao chefe que está agora responsável por ele. Ele diz: por favor, permita que eu não me contamine. Aleluia, aleluia. Permita que eu não me contamine. Sabe, irmãos, nós conhecemos, eu acredito que a maioria dos cristãos conhece a história de Daniel. Eu vejo pessoas, inclusive, decidindo fazer campanha de Daniel. Nada contra isso, amém, irmãos? Foi um homem que fez isso, ele decidiu fazer isso, mas para mim, irmãos, toda a história de Daniel, tudo o que Daniel pôde viver, desfrutar em Deus, começou por uma decisão. Quantos aqui estão dispostos e desejando viver o melhor de Deus para a sua vida? Quantos aqui querem ver o poder de Deus operando na sua vida? Hoje é noite de você propor no seu coração um compromisso com o Senhor. Porque, irmãos, Deus, ele fez uma aliança com nós. Ele se comprometeu em cumprir com tudo aquilo que está na palavra. Ele diz que vela sobre a sua palavra para se cumprir na nossa vida. Você crê assim? O que está escrito ao seu respeito, irmãos, vai se cumprir. Agora Deus também coloca uma proposta, para nós. Existe algo que é condicional. O que não foi condicional foi a salvação, conquistar para nós. Mas eu pergunto, todos já estão salvos? Não. Por quê?
Porque nem todos ainda tomaram a decisão. Então, a salvação conquistada para nós, ela foi incondicional. Independentemente de você crer ou não, Jesus foi à cruz e em obediência ao Pai, Ele morreu na cruz por nós. Mas para que todos agora sejam salvos, depende de quê? Crer com o coração e confessar com a boca. E agora Deus nos chama a viver uma vida de fé, uma vida de obediência, em obediência à sua palavra, em obediência com a palavra de Deus. E sabe, irmãos, muitas pessoas pensam que uma vez que você foi salvo, agora você pode viver uma vida de qualquer jeito. E não. Nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Nós devemos sim nos comprometer com Deus, com aquilo que Ele fez para nós. O que é que eu vejo Daniel? Daniel, ele entendeu, eu estou na Babilônia, eu estou escravo. E aqui eu acredito que a maioria sabe por que eles foram para lá. Foi um juízo que veio sobre Israel. Israel não obedeceu e aquele rei invadiu ao Israel e escravizou, trouxe, destruiu a cidade de Israel e levou muitos cativos, fora os que morreram. Daniel entendeu uma coisa: eu estou aqui escravo, eu estou no meio da Babilônia, mas eu posso, diga eu posso, decidir não me contaminar. Aleluia, aleluia. E essa comida era contaminada? Porque, irmão, se a proposta era preparar uns jovens para depois se apresentar ao rei, o que era essa contaminação? Essa contaminação não era veneno, irmãos. Ele diz: eu não quero me contaminar com o quê? Seguindo padrões babilônicos. Quantos sabem que a Babilônia, hoje o mundo é uma representação da Babilônia? Amém? É por isso que Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós podemos sim, irmãos, viver nesse mundo e não ser contaminados por ele. Sabe, irmãos, porque eu vejo cristão dizendo: ah, está muito difícil porque aonde eu estou vivendo, aonde eu estou morando, aonde eu estou trabalhando, o negócio é difícil. Ei, não, você pode decidir não se contaminar onde você está. Amém? Porque, irmão, o que é que eu vejo aqui? Daniel se preparando para um dia manifestar o poder de Deus em meio à Babilônia. Ei, você que está aqui nessa noite, Deus está preparando você para um dia manifestar o poder dele através da sua vida em meio a um mundo caído. Sabe, irmãos, tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, elas vão ler a minha e a sua vida. Tem pessoas que nunca vão entender a palavra aqui, mas eles vão ver a manifestação de Deus através da sua vida. Mas para que Deus manifeste o poder dele na sua vida, você precisa tomar uma decisão hoje. Eu não sei, pode ser essa: pastor, eu não estou me contaminando, glória a Deus, aleluia por isso. Mas sabe, irmãos, nós precisamos escolher e decidir algo em nosso coração, dizer: Senhor, eu vou viver uma vida dessa forma. Sabe, irmãos, no dia que eu entendi a palavra, a verdade da palavra de Deus, eu fiz um propósito de coração para com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu me proponho, eu me coloco à disposição do Senhor, eu me comprometo com o Senhor a falar somente a verdade, a falar somente a palavra como está escrito. Eu não quero acrescentar nem mais, nem diminuir nada da sua palavra. Eu quero falar a palavra. Eu me agarrei àquele texto de Timóteo que diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Esse é o meu compromisso. Não importa onde eu estiver, não importa a afronta, não importa a situação, eu devo pregar a palavra. Mas é de qualquer jeito que eu devo pregar a palavra? Não, porque o próprio texto instrui: prega a palavra a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e o que mais? E ensino. Ou seja, com mansidão e ensino. Porque, irmãos, eu creio que Deus vai proporcionar eu estar em qualquer lugar e eu poder pregar a palavra dele com toda mansidão e ensino, com todo o amor e ensino. Então eu me propus o meu propósito de coração para com o Senhor. Eu estou confessando para você nessa noite, para que isso também te motive, de repente você possa decidir viver uma vida, um propósito. Tem que fazer outras coisas? Tem, mas tem uma coisa que é mais forte, que você se compromete: Pai, aonde eu estiver, eu vou decidir viver isso. Você pode decidir viver uma vida de fé, você pode viver uma vida de amor, você pode decidir viver uma vida de gratidão. Foi outra coisa, irmãos, que eu decidi todos os dias levantar as minhas mãos para os céus e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Sabe, irmãos, se Deus encontrar gratidão no seu coração, Ele vai encontrar um louvor para Ele.
Porque de um coração grato, a única coisa que vai sair é louvor e adoração a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E o que nós podemos ver? Nós vemos depois situações se levantando. No capítulo 1, nós vemos aqui Daniel tomando essa decisão. E ele fala com aquele chefe, ele não se opõe de qualquer forma, irmãos. E às vezes nós, por falta de sabedoria, nós queremos nos opor ao mundo de uma forma que o mundo não vai entender. Ele chegou para aquele chefe e diz: ei, eu te peço, dá essa oportunidade para nós. Algo bem interessante aqui, irmãos. Depois você lê o capítulo 1, eu não vou ler todo agora para você. Mas qual é a proposta? Um preparo de 3 anos, para depois de 3 anos, ele se apresentar ao rei. Mas Daniel, por sabedoria, ele faz uma contraproposta. Qual é a proposta de Daniel? Ele reduz o tempo. Ele diz: ei, me dê 10 dias. Faça um experimento comigo por 10 dias, para ver se em 10 dias eu não mudo essa situação. Se depois dos 10 dias as coisas não estiverem acontecendo, aí você pode decidir o que fazer. Mas nos dá essa oportunidade. Ele vai e pede. No texto está dizendo que aquele chefe, ele ficou preocupado, porque havia um decreto do rei Nabucodonosor para com aquele jovem. Mas Daniel, com sabedoria, diz: ei, nos dá 10 dias. E aqui, irmãos, se você pegar pelo Espírito, talvez coisas que determinaram para muito tempo na sua vida, mas diante de uma decisão sua, você pode ver testemunho na sua vida dentro de 10 dias. Ei, uma vida de crente, irmãos, dentro de 10 dias você pode mostrar para alguém que há uma mudança na sua vida. Aqui, irmãos, ainda não tinha apresentado para a Babilônia mesmo, para aquele mundo caído, o poder de Deus. Mas para aquele chefe que estava cuidando dele, ele pôde ver. Porque a Bíblia diz que depois de 10 dias, aqueles jovens estavam com a aparência melhor do que os demais. Aleluia! Uma decisão sua, você vai estar com a aparência melhor. Não tem como, irmãos. Hoje eu estava ouvindo um testemunho e a pessoa testemunhando que ele conseguiu perceber na vida daquele irmãos uma mudança nele. No dia que você entrega a sua vida para Jesus, irmão, seu semblante muda. Amém? A sua vida já começa a mudar. E às vezes nós queremos muitas vezes, forçar o mundo a ver a mudança na nossa vida. Mas é diante de uma decisão, de um propósito para com Deus, é que a nossa vida começa a ser mudada e as coisas começam a ser vistas. E o que eu vejo nesse texto, irmãos, eu me maravilho com essa mensagem de Daniel, é que Daniel decidiu viver uma vida não para ser avaliada pelos costumes judaicos, mas sim para ser avaliada pelos costumes babilônicos. Ei, quem vai nos avaliar é o mundo. Deus, ele nos aprova, amém? Mas quem nos avalia é o mundo. O mundo está de olho em nós mesmo, para ver o que nós estamos de fato vivendo, o que está sendo exteriorizado de nós. Você tem convicção, certeza de que você é do Senhor, mas uma decisão, um propósito no seu coração. E Daniel decide a não se contaminar. Depois nós sabemos que um dia o rei teve um sonho, esse rei pirou e ele deu um decreto para matar todos os sábios. Todos os sábios estavam decretados agora à morte. E mais uma vez Daniel percebe que agora ele tem uma oportunidade de mostrar a diferença daquele que decide não se contaminar. E nós conhecemos, eu acredito que todo mundo conhece aqui o que aconteceu com Daniel. Ele revelou ao rei aquele enigma, aquele sonho que ninguém podia. Ele vai para o rei disse, se ele podia revelar, ele disse: nenhum sábio pode revelar. Mas eu conheço um Deus nos céus que revela mistérios. E ele vai para diante daquele rei e revela. Mas nós sabemos que depois a situação acontece. Chega a um ponto que Daniel vai ser jogado aonde? Na cova dos leões. Antes disso acontece a questão dos amigos de Daniel que são jogados na fornalha. Irmãos, não foi por acaso que aqueles homens foram preservados naquela fornalha de fogo. Não foi por acaso que Daniel foi preservado na cova dos leões. Foi por conta de uma decisão.
E às vezes nós ficamos querendo ver. Ei, eu vou dizer uma coisa para você, eu falo pelo Espírito. E eu tenho convicção, não tem nenhuma campanha de 21 dias de Daniel que vai trazer milagre para a nossa vida, se antes não se decidir viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? E claro, irmãos, que nós estamos vivendo hoje em uma dispensação diferente. E aqui, quando Daniel fala de não se contaminar, está falando com as iguarias. Mas hoje, irmãos, nós podemos trazer. A Babilônia hoje é representada pelo mundo em que nós vivemos. Como eu já falei, nós estamos no mundo, mas nós não vivemos segundo os padrões do mundo. Nós não devemos viver segundo isso. Nós devemos decidir viver uma vida separada. Ser santo é uma vida separada. Deus nos separou, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para um reino de luz, para que agora nós possamos viver uma vida separada para Deus. Quantos aqui estão entendendo isso? Amém? Então, irmãos, não é para a gente viver uma vida de qualquer jeito. Tem pessoas que vivem pregando por aí, estamos vivendo na graça, maravilhosa graça, e nós podemos viver uma vida de qualquer jeito, de jeito nenhum. Nós pregamos aqui, a palavra do Senhor diz que você já é mais do que vencedor, você é poderoso em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus, e isso é verdade, mas a palavra diz que aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, e o versículo número 3 complementa também isso, e em Romanos capítulo 5 diz que uma vez justificados, nós podemos agora ter paz com Deus. Nós podemos sim, amados, ter paz com Deus, mesmo vivendo em meio de um mundo caído. Daniel tinha paz com Deus, mesmo vivendo na Babilônia, mesmo vivendo no meio das trevas. Aleluia, aleluia. Nós podemos decidir viver essa vida. Abra lá em 1 Pedro, capítulo número 1. E o versículo de número 13. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 13. Diz assim: portanto, preparem sua mente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Versículo 17. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde o seu valor. E no versículo seguinte vai dizer que foi pago pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui agora na antiga aliança. Nós vimos a história de Daniel lá na antiga aliança, no Antigo Testamento. Ele tomando uma decisão de não se contaminar. Ele não se contaminar, sabe, irmãos, existe algo muito importante por trás daquilo. Daniel não tinha o controle daquele alimento, ele não sabia como era que ele era feito, ele não sabia se aquele alimento era oferecido a manjares. E Daniel, ele decidiu: aquilo que eu não tenho controle, eu não quero para a minha vida. E ele decidiu viver uma vida afastado daquilo.
Houve favorecimento. A Bíblia vai dizer que houve favor de Deus para Daniel diante daquelas autoridades. Mas o que eu me alegro, irmãos, é que ele não impôs, ele não foi de uma forma, forçada. Ele foi com sabedoria e conquistou tudo isso. Mas agora na nova aliança nós vemos o apóstolo Pedro, ele dizendo que, portanto, agora nós devemos viver uma vida, nós devemos trazer a nossa mente para viver uma vida em santidade. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos viver em santidade, assim como é santo aquele que nos chamou. Você crê que Deus é santo, irmãos? Você quer andar na presença do Senhor? O Senhor nos chama para viver na presença dEle. Sabe, irmãos, e sem uma vida de santidade, não queira viver na presença do Senhor, porque não é compatível. Não é compatível, irmãos, é perigo. É perigoso viver uma vida de qualquer jeito e insistir, querer estar na presença do Senhor. Porque o Senhor é santo e é incompatível. É incompatível com uma vida de pecado, é incompatível com uma vida de qualquer jeito. Sabe, irmãos, nós costumamos aqui trazer ensinamentos, esclarecimento sobre uma vida poderosa em Deus. Nós não vivemos, nós não pregamos aqui para dar ênfase ao pecado, para dar ênfase aos seus erros, mas nós cremos pela palavra que nós devemos viver uma vida de santidade. Amém? Se você prestar atenção em quais todos os versículos que traz uma palavra falando sobre a nova realidade de uma nova criatura, você vai ver também que logo vizinho ali no contexto tem dizendo o que acontece se você não viver essa vida de santidade. A palavra diz assim, que Jesus veio, e todos aqueles que creem em seu nome serão salvos, mas os que não creem vão ser condenados? Não, já estão. Veja que aqueles que não creem já estão. Então você vê, ao mesmo tempo que você vê uma palavra de salvação, você vê também uma palavra de juízo. Aqueles que não creem já estão em juízo, já estão condenados. Não há outra forma ou não há outra coisa para eles. A mesma coisa, irmãos, é para uma vida de santidade. Eu estou em Cristo Jesus, eu já fui salvo e agora não há mais nenhuma condenação para mim e eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Não, Deus não nos chamou para uma vida de qualquer jeito. Sabe, quinta-feira a Natália trouxe uma palavra poderosa, inclusive eu recomendo você a ir lá no canal e ouvir essa palavra. Foi uma palavra falando sobre o Espírito Santo de Deus. Você crê que o Espírito Santo está aqui, irmãos? Ele está aqui, Ele veio habitar entre nós, Ele tem um papel, Ele tem uma função, nos conduzir pelo caminho, uma vida de santidade. E quando nós não vivemos essa vida, nós provocamos ciúme nele, nós provocamos ciúmes a Deus, irmãos, porque Ele pagou. Aqui está dizendo que nós não fomos comprados a preço de ouro e prata. Ouro é precioso hoje para o mundo, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que você não foi comprado a preço de ouro nem a preço de prata. Você foi comprado a preço do precioso sangue de Jesus. Amém? Sabe quanto vale a sua vida hoje? Sabe quanto vale a sua vida hoje? Sabe quanto vale a sua salvação? Você sabe quanto custou a sua salvação? Custou a própria vida de Cristo. A sua vida é valiosa quanto a vida de Cristo. Vou dizer de novo, a sua vida é valiosa quanto a vida de Cristo. Obrigado pelos 3 amém. A sua vida é valiosa como a vida de Cristo. A sua vida é valiosa, irmãos. Eu estou pregando para você que a sua vida é valiosa como a vida de Cristo. Aleluia! Foi o preço de sangue que foi pago por mim e por você, irmãos. Nós não temos o direito de viver uma vida de qualquer jeito agora. Nós temos que nos esforçar, irmãos, para viver uma vida de santidade, em comunhão com Deus. Para quê? Para quê? Só para ir para o céu? Não, porque Deus está querendo manifestar o poder dele através da minha e da sua vida, por conta de uma decisão, por conta de um propósito do seu coração. No momento em que a situação apertar para o seu lado, não importa os decretos do inferno que venha contra você, você que decidiu viver uma vida de propósito com o Senhor, Ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Você, irmãos, não serve a qualquer Deus não, irmãos. É um Deus poderoso.
Deus não mudou, não. Você acha que o mesmo Deus que livrou Sadraque, Misaque e Abednego da fornalha, que livrou Daniel das covas dos leões, ele mudou? Ele continua sendo o mesmo Deus. Diga, o meu Deus. Diga, o meu Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Oh, irmãos, parece que Deus mudou, parece que você está servindo a um outro Deus, parece que agora é um outro Deus. Não, irmãos, é o mesmo Deus que ainda opera milagres, ainda é o mesmo Deus que opera maravilhas, ainda é o mesmo Deus que traz cura para nós. Oh, aleluia, aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que há um decreto do inferno aí dizendo que pessoas vão morrer, e nós temos visto pessoas morrer sim. Há um poder, esse vírus do inferno tem ceifado muitas vidas, mas para mim e para você que tem um propósito com o Senhor, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer, aleluia, aleluia. Creia no seu coração isso, irmãos, não tema, não tenha medo, creia no Senhor, diga para o Senhor: Pai, eu me proponho a viver uma vida de fé. Pelo menos creia, porque você vai ver o Jesus falando o tempo todo: não temas, creia. Não temas, tão somente creia. Creia no Deus que você serve, irmãos. Nós ouvimos pessoas dizer: pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou com medo do coronavírus. Aleluia, aleluia. Você pode estar no meio maior lugar de infecção, mas você é guardado. Você é preservada, você é preservada, você é preservado. Não importa, pastor, eu estou no lugar que há maior contaminação. Você é preservado, você é preservado, irmãos. Quando eu li esse texto, irmãos, de Sadraque, Misaque e Abednego, eu disse: que Deus é esse? O Espírito Santo diz: é o mesmo Deus que é seu Pai hoje. Aleluia. Aquela fornalha, meu irmão, foi afoleada, aquecida 7 vezes mais. Sabe o que aconteceu? Os que tentaram jogar ele lá dentro foram comidos pelo fogo. Mas de repente, o rei olha e diz: ó, gente, não foram 3 que foram jogados lá dentro? E todo mundo afirma: foram 3. Diz: estou vendo 4. Aleluia. Você nunca vai estar sozinho. Quando você fizer o propósito de coração com o Senhor, você nunca vai estar sozinho. Vão olhar e vão dizer: ei, quem é esse que está aí do seu lado? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, aquele rei, um outro rei que ele fez aquilo só por conta que ele foi preso pelas próprias palavras dele, quando jogou Daniel dentro da cova dos leões. E ele implorou a Deus, disse: Senhor, preserva a vida dele. No outro dia ele chegou lá e ele chama por Daniel. E Daniel sai lá de dentro ileso. Mas quando jogou aqueles que botaram Daniel lá dentro, eles foram devorados. Porque eles não tinham uma aliança. Você tem uma aliança com um Deus poderoso, irmãos. Creia nisso. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: creia nesse Deus. Você não está desamparado. Quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele estava derrotando aquele que era o nosso maior adversário, aquele que nos prendia, aquele que nos escravizava. Você foi livre do cativeiro. E a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Você é livre de toda condenação. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Se proponha todo dia a confessar a palavra do Senhor. Se proponha a ser aquele que todos os dias testemunha de Deus e dizer para o mundo: ei, eu estou nesse mundo, mas eu não vivo segundo os padrões desse mundo. É uma decisão, irmãos. Eu decidi viver uma vida de fé, porque eu passei mais de 3 meses meditando em um versículo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu estou crendo. Mas na hora que o diabo for uma ameaça, você diz: crendo em quem? Crendo em quem, irmãos?
Vem uma ameaça e você diz: epa, comigo não. Aqui não. Na minha casa não. Sabe, irmãos, antes, tem gente que quer viver a história de Jó. Jó sofreu, não sei o quê. Jó sofreu naquela época, Jesus não tinha ido para a cruz e não tinha ainda consumado, ainda não tinha feito não. E o diabo de fato reivindicou tocar em Ló, nas coisas dele. E ele foi, mas agora não mais. Sabe por que o diabo não pode mais? Você sabe por quê, irmãos? Diga: o escrito de dívida que havia contra mim foi cravado na cruz. Você pode abrir a boca e dizer para ele: eu não lhe devo mais nada. Eu não lhe devo mais nada. Eu estou aqui para lembrar você dessas coisas essa noite, irmãos. Aleluia. 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 Abre em Romanos capítulo 12. Oh, glória a Deus. Senhor, Tu és bom, Pai. Eu exalto a Tua palavra, Senhor. Eu exalto a Tua palavra. Nós estamos no mundo, mas nós não devemos viver segundo os padrões desse mundo. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Aleluia. Aleluia. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2. Diga: há uma condição para que eu possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma condição, irmãos, para que Deus manifeste o poder dele na minha e na sua vida. Pastor, eu pensei que era só entregar a vida para Jesus. Quando você entregou a vida para Jesus, Deus manifestou o impossível na minha e na sua vida, que era ter a vida na eternidade junto com Deus. A sua salvação dependia exclusivamente do sacrifício de Jesus. Mas agora, irmãos, existe uma vida poderosa para vivermos em Deus. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele aqui nos traz instruções de como nós devemos nos posicionar para poder desfrutar de uma vida poderosa em Deus. E aí ele diz assim, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Em outras versões diz: não nos moldamos ou não nos acostumamos. Não devemos nos acostumar, irmãos, com os padrões desse mundo. Pastor, está todo mundo dizendo isso. Você não é todo mundo, já dizia minha avó. Diga: eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus. Nós cantamos aqui no instante: eu não sou mais. Oh, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? A expressão de um louvor como esse. Você abrir a boca e dizer: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quem é você? Quem é você? O diabo pode perguntar: quem é você? Quem é você? E você vai dizer: eu sou filho. Eu sou filho de Deus e por isso eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. São grandes poderes que há no mundo das trevas, sim, mas o que habita em você é maior. Você só precisa lembrar disso todos os dias. Isso é mais uma proposta. Isso é uma coisa que você pode fazer, um propósito com o Senhor. Senhor, todos os dias eu vou lembrar de que eu não sou pequeno. Todos os dias eu vou lembrar de que eu não sou miserável. Todos os dias eu vou lembrar a mim mesmo. Eu vou fazer questão, porque aqui está dizendo: não se limite aos comportamentos e costumes desse mundo. Vá perguntar para o mundo hoje, para uma pessoa ainda que não tem aliança com o Senhor, o que é que ele é. Se ele tiver algumas posses, ele vai se basear nas posses dele. Sabe, irmãos, chegou uma situação tão crítica
Mas hoje, diante de um coronavírus, por exemplo, diante de um Covid que está aí, sabe, atacando o mundo inteiro, quem pôde se apoiar nas suas posses? Que dinheiro pôde livrá-los, irmãos? Que medicina pôde livrar? Nós cremos, a medicina está se esforçando, trabalhando para elaborar vacinas eficazes para combater. Mas até que isso acontecesse, o que foi que aconteceu? Não houve, irmãos, posses. Não houve nenhum poderio aqui que pôde livrar ninguém da morte. Eu acredito que aqueles que foram livrados foi porque decidiram crer em um Deus poderoso. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele se compromete com a palavra dEle. Ele se compromete com aqueles que decidem viver segundo os padrões dEle, e não segundo os padrões do mundo. Eu sei que é um desafio diante de tanta afronta, mas irmãos, veja, esses homens aqui que nós falamos, sobre Daniel, sobre Sadraque, Misaque e Abednego, eles estavam em um reino opostos, eles estavam na Babilônia, os decretos lá eram, sabe, segundo aquele rei ímpio. Nós vemos situações que foi decreto de morte. Eu sei que talvez você nunca recebeu um decreto escrito, dizendo você vai morrer. Mas um decreto que nem pandemia foi ou não foi, irmãos? Dizendo para todos nós. Dizendo para todos nós. Sabe, irmãos, eu decidi, eu vou testemunhar isso para vocês, já para encerrar. Logo no início, quando começou a pandemia, e nós cremos pela palavra, nós ensinamos aqui que nós não devemos ser desobedientes aos decretos das autoridades, amém? É o mesmo exemplo que você pode pegar como Daniel. Ele não foi de contra os decretos, ele só se posicionou e ele orou ao Senhor, ele tomou uma decisão primeiro com Deus, para que ele pudesse encontrar favor diante dos homens. Mas quando chegou o momento que os homens já não respeitaram mais as limitações, Deus agora entrou com a provisão. Eu logo no início, eu tomei uma decisão em casa, eu cheguei para os meus filhos e eu disse: ei, vocês vão ficar em casa. Quando for para sair, sou eu que vou sair, porque eu tenho mais um cuidado aonde eu toco, como eu ando, como eu me comporto, e para quando eu chegar, eu entendendo que eu sou o guardião da minha família, aquilo que protege a minha família, eu decidi, eu vou tomar todos os cuidados necessários. Eu tenho o meu filho mais novo, ele não está aqui hoje, Davi. Eu achava engraçado porque ele pegava a máscara, ele botava de todo jeito, botava ao contrário, virava para lá, virava para cá. Sabe, irmãos, qual a proteção que ele tinha com relação a isso? Nenhuma. Mas aí eu fui para a rua. Quando eu cheguei, eu já fiz curso, né, sobre você usar EPIs e como também os cuidados para quando você tirar. Está aqui a nossa irmã Léa, que é da área de saúde, tem a outra irmã Priscila também que é da área de saúde, não sei se tem mais alguém. Mas você sabe que o momento mais perigoso é na hora de você se desparamentar, na hora de você tirar os equipamentos de segurança, que você corre um risco de se contaminar. Você pode passar o seu dia todinho preservado lá e na hora de você tirar os equipamentos você pode ser contaminado. Aí eu cheguei em casa e comecei, né? Tirei a máscara, fui botar lá. Fui tirar a roupa, aí disse que era para lavar a roupa, para fazer não sei o quê. E eu fui fazendo aqueles passos, aquelas coisas que o mundo foi dizendo para a gente fazer. Chegou um momento e tudo que eu fazia, eu disse, vixe, eu pude já tocar em alguma coisa contaminada. Lavava, de novo. Pegava em outra coisa, vixe, aqui, porque é invisível. Eu falei esses dias aqui sobre Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra o inimigo invisível. Você pode ver o vírus? Não, mas ele existe. Ele pode estar aqui, mas ele não tem poder sobre a minha e a sua vida. Aqueles que se revestiram do poder de Deus. E aí eu cheguei assim, eu comecei a pirar. Começou a vir uma perturbação na minha mente. Não tem como. Eu disse, Senhor, não tem como eu me proteger. Não tem como eu me garantir de que eu não serei contaminado. Senhor, a partir de hoje, eu vou seguir, eu vou cumprir esses decretos. Mas a minha confiança não está numa máscara. A minha confiança não está num álcool em gel. A minha confiança não está no distanciamento. A minha confiança está na Tua palavra, que é a verdade. E eu decidi, irmãos, a partir daquele dia, viver confiando no meu Deus. Ah, isso é um absurdo. Absurdo é não crer no que Deus já disse.
Irmãos, eu não estou aqui motivando ninguém a não fazer. Inclusive até hoje está aqui a minha máscara. Para ministrar eu tiro, mas quando eu termino eu coloco a minha máscara. Eu uso o álcool em gel, eu me distancio, até mesmo porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos crer, mas que nós devemos ser prudentes também. Álcool em gel, higienização, isso foi para toda a vida, a gente deveria fazer isso sempre. Tomar banho, quem aqui toma banho pelo menos uma vez por dia? Não revela não, fique quieto. No frio agora, às vezes a gente quer negociar. Mas por que você toma banho? Porque é necessário higienizar-se, né? Sim ou não? É uma necessidade. Então você vai fazer tudo isso, mas irmãos, quem pode preservar a sua própria vida, senão o Senhor, o nosso Deus? Aleluia, aleluia. É uma decisão, irmãos. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, não vos moldeis, não se comporte, não se conforme com os padrões do mundo, mas antes permitam, deixem que Deus transforme, por meio de uma mudança no seu modo de pensar, ou pela renovação da nossa mente. Saiba, irmãos, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, mas agora Deus quer que você se esforce a viver uma vida segundo o padrão da palavra, e aquilo que Deus fala na sua palavra é verdade, e você começa agora a deixar Ele mudar a sua vida. Que você possa sair daqui hoje, irmãos, com um propósito no seu coração, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu vou crer na sua palavra, eu vou crer no que está escrito, como a palavra fala que é segurança para as nossas vidas, é luz e lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. A sua palavra, irmãos, lá em Salmos capítulo 1 e versículo 1, diz que nós devemos ter prazer em meditar nela, nós devemos ter prazer em degustar a palavra de Deus. Tem que ser prazeroso de você dizer, Pai, a tua palavra é mais doce do que mel, a tua palavra é saborosa, é maravilhoso poder meditar e desfrutar do poder da sua palavra para a minha vida. Amém? Aleluia, irmãos, eu não posso fazer nada por você, eu não posso salvar a sua vida, eu não posso preservar a sua vida, eu não posso livrar você da morte, mas Deus pode, Ele já fez isso. Inclusive lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que o Espírito de vida veio habitar em nós e nos livrou agora do espírito da morte. Aleluia, você tem uma vida gloriosa, irmãos. Você tem uma vida gloriosa. Agora, o que eu vejo é que é condicional. Eu tenho que decidir, eu tenho que propor no meu coração, colocar no meu coração, viver segundo a palavra de Deus. Você crê que Deus tem algo bom para você? Você crê que algo agradável da parte de Deus pode vir para você? Você crê no perfeito de Deus para a sua vida? A palavra está dizendo que é para que eu possa experimentar disso, eu preciso deixar a palavra renovar o meu modo de pensar. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas uma vez que eu cresci, eu deixei. Não é Deus que vai arrancar a meninice da nossa vida, não, irmãos. Não é Deus que vai arrancar esses velhos pensamentos da nossa vida, não. Somos nós que deixamos. Um dia eu comecei a olhar para a palavra e disse, rapaz, é algo muito forte. Quando eu li um texto que Jesus disse que nós iríamos fazer as obras que Ele fazia, e poderíamos fazer as maiores ainda, eu disse, como assim, Deus? Como assim? Mais uma coisa, irmãos, eu decidi crer que a palavra de Deus é verdade. É melhor acreditar no que Deus diz do que no que o mundo disse. Eu vivi uma experiência há dias atrás. Eu estava escalado para ministrar em Juazeiro, em uma quinta-feira. E na quarta-feira eu estava lá em Juazeiro, eu estava atendendo lá, que eu ainda atendo algumas clientes lá em Juazeiro. E, irmãos, depois que eu saí do salão, eu fui numa lanchonete e fiz um lanche. E aquele lanche me causou um problema sério. E eu acordei na madrugada
com sintomas horríveis, falando ao meu corpo, falando à minha mente. Uma situação bem crítica. E a primeira coisa que o inimigo lançou na minha mente, disse: você hoje não vai ministrar. Você hoje não vai conseguir. Quantos sabem que ele é mentiroso? Quantos sabem que ele é mentiroso? Como, irmãos, eu vou crer na palavra de um mentiroso? Quantos sabem que Deus é verdadeiro? É uma questão de inteligência. Eu virei e disse: Satanás, você é mentiroso. E na hora veio logo a palavra do Senhor: se comerem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. E eu disse: ei, a minha vida é do Senhor. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E alguma coisa que está aqui dentro que não esteja de acordo com a verdade, com a palavra, eu declaro em nome de Jesus, saindo agora, batendo em retirada em nome de Jesus. Quantos sabem que eu expeli? Sem detalhes. Mas teve que sair. E eu fiquei, irmãos, o dia todo debilitado. O meu corpo debilitado. Eu não comi mais nada. Eu passei o dia tomando água de coco. Mas firme em uma confissão. Firme numa confissão. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai impedir de eu ministrar a palavra do Senhor. Nada vai me impedir de eu estar trazendo e abençoando a vida dos meus irmãos. Porque eu sabia, irmãos, eu fui escalado, foi Deus que me escalou para estar naquele dia lá. Eu já tinha uma palavra no meu coração para ministrar naquela noite lá. E os sintomas permaneceram. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ser o quê? Perseverantes. A palavra do Senhor diz que nós devemos manter firme a confissão. Uma vez que você creu, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo. Eu podia ligar para o meu pastor e dizer: pastor, ministre no meu lugar porque eu não estou em condições. Mas a minha boca, ela não é instrumento do diabo. A minha boca não está para confessar aquilo que eu não posso. A minha boca está aqui para confessar aquilo que eu posso em Cristo Jesus. E eu disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu poder, o Senhor é a minha força. E eu permaneci de fé. Até a hora de eu me levantar para ir para o culto. O corpo estava debilitado. Mas sabe, irmãos, quando eu pisei os pés naquele lugar, veio sobre mim uma unção poderosa. Eu pude experimentar de uma unção e pude glorificar o nome do Senhor naquele lugar. E eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca ministrei na minha vida da forma como eu ministrei naquele dia. A ponto de fluir uma unção para fluir de uma forma poderosa. Porque eu decidi. Eu propus no meu coração não deixar que o diabo determine os meus dias. Não deixar que as circunstâncias determinem como vai ser a minha vida. Porque a minha vida quem determina é o Senhor. A sua realidade é o Senhor. Deus é a sua realidade. A vida zoe de Deus é a sua realidade. A prosperidade do Senhor é a sua realidade. Cristo é a sua realidade. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se alegre no Senhor, glorifique o nome do Senhor por aquilo que o Senhor já conquistou para você. Aleluia! Então hoje você pode decidir, irmãos, não viver mais uma vida segundo os padrões do mundo. Seja prudente, considere, ouça, preste atenção. Veja aquilo que você pode analisar, como se comportar. Existe às vezes um modelo de comportamento, como nós devemos nos comportar. Se você está vivendo em uma situação, em um ambiente que é realmente um mundo de trevas, mas você é um representante do céu lá nesse meio, e uma hora eles vão dizer assim: esse Deus é poderoso, esse Deus que você serve é poderoso. Só pode ser Deus na sua vida. Amém, irmãos? Ei, não é você dizendo que Deus é poderoso na sua vida que você vai convencer. Mas é a manifestação do poder de Deus na sua vida que muitos vão perceber. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, persevera. Continua firme. Mantém firme a confissão. Retém mesmo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Decida, irmãos, viver uma vida de fé. Decida viver pela palavra do Senhor. É o nosso meio de vida. O meu justo
viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se alegra com os que retrocedem. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai retroceder. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai desanimar. Eu declaro em nome de Jesus que você vai permanecer firme. Eu declaro em nome de Jesus que nada vai te parar. Nada vai impedir dos planos de Deus acontecer na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de abundância. Eu declaro em nome de Jesus portas abertas para você. Eu declaro em nome de Jesus coisas acontecendo sobrenatural para que você possa testemunhar do poder de Deus na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus você decidindo hoje, agora, viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida de fé, viver uma vida para testemunhar de Jesus. O Espírito Santo veio habitar em mim e sobre você, para que você possa abrir a sua boca, mesmo em meio a situações contrárias, e dizer: o meu Deus vive para sempre, o meu Deus vive e reina, nele eu confio, nele eu me deito e durmo, porque eu sei que ele cuida de mim enquanto eu durmo, nele eu confio no meu amanhã. Eu não me preocupo com o amanhã, porque o meu Deus já está lá. Eu não me preocupo com o dia de amanhã, com a provisão, porque o meu Senhor já está lá. Eu não me preocupo com o que comer, com o que vestir, porque o Senhor já me garantiu que eu devo buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas. Não temerei perigo algum, praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso, e dele eu posso dizer: o meu Deus, o Altíssimo, o Poderoso, ele é o meu refúgio, ele é o meu ajudador, ele me guarda, ele me protege, ele dá ordem aos seus anjos para me guardar, aonde eu andar, aonde eu estiver. Essa é a vida do crente, essa é a vida do Filho de Deus, essa é uma vida poderosa em Cristo Jesus. Você permanecendo, irmãos, firme na palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu te agradeço. Eu quero convidar você para ficar de pé. Oh, Pai, eu te agradeço, Senhor, por a vida dos meus irmãos que aqui estão hoje. Eu louvo, Senhor, o teu nome e a tua palavra. Engrandecido seja o Senhor, porque nos salvou, porque nos alcançou. Aleluia.